Fala aí família, beleza? Hoje eu quero comentar com vocês um filme que assisti sobre um cara, ele é um advogado e o foco dele era salvar as pessoas que estavam no corredor da morte. E é lógico, ele pegava causas de pessoas inocentes que estavam ali injustamente. E no filme ele estava tentando salvar a vida de um homem que realmente era inocente. Ele foi acusado de um assassinato de uma mulher, que não foi ele, foi uma outra pessoa, e no caso, por ele ser negro, dificultava tudo. Só que ele era o foco do filme, mas tinha outros períodos também que ele estava tentando ajudar. E tem um momento do filme que um desses caras é executado, ele não consegue salvar. E logo após a morte desse condenado, ele começa a conversar com o outro condenado que foi injustiçado, né? E aí ele fala pro cara não perder a esperança, que ainda dava para salvar ele. E esse condenado virou para ele e falou uma coisa que até uma semana antes eu tinha ouvido no podcast no YouTube, e eu peguei aquilo para mim. Ele falou assim: cara, quando eu fui acusado, eu sabia que eu era inocente, eu sabia que era mal entendido e ia explicar tudo. Explicar que eu fui tentar salvar a menina, quando o pessoal chegou achou que eu tinha matado. Por quê? Porque eu estava com a verdade. Por mais que as pessoas me acusassem, eu sabia que a verdade estava comigo e que eu seria justificado. Uma semana antes de eu assistir esse filme, eu vi uma pessoa falar no podcast sobre isso. Falar: a verdade estando contigo, as pessoas podem falar o que for. Pode te acusar, pode jogar as pessoas contra você, mas a verdade está contigo. Enfim, eu guardei isso no meu coração, e quando eu comecei a assistir esse filme, esse camarada falou isso. Ele falou: a verdade está comigo. Só que o tempo foi passando e eu vi que as coisas só pioravam, as pessoas sempre me julgando, a mídia começou a me acusar. Daqui a pouco eu comecei a imaginar se realmente até minha família, minha esposa e meus filhos acreditavam ou não em mim. E aí já comecei a questionar se realmente eu estaria com a verdade ou não. Ou seja, o próprio cara já estava surtando, ele estava com a verdade, mas era tudo contra ele, o sistema, a mídia, por ele ser negro também, tudo aquilo para provar que ele era o culpado, que ele acabou se tornando um cara frustrado, desacreditado. Aquele sonho que ele tinha de que a verdade estava comigo, já era, tinha se dissipado. Então quando eu assisti aquela cena ali, eu balancei e falei: caramba, nem sempre essa questão de que a verdade está com a gente funciona. Para resumir a história desse filme, eu vou rolar um spoilerzinho aqui para vocês, por isso que eu não vou nem citar o nome do filme. Se um dia vocês assistirem, vocês vão encaixando e vão perceber. Ou então quem quiser vai lá na barra de comentário que eu indico o filme. Resumindo, ele foi liberto, ele foi salvo. Aquele advogado conseguiu salvar ele. Por quê? Por causa da verdade que estava nele. Por mais que ele tivesse perdido as esperanças, o advogado também chegou uma hora que perdeu um pouco a esperança, ele desabafou com uma outra advogada lá que conversou com ele, aquilo tudo, mas no final deu tudo certo. E a mensagem que eu tirei disso tudo é que a verdade tem que estar conosco. As pessoas podem estar te acusando, podem estar falando que você é isso, você é aquilo. Vão usar pessoas para jogar contra você. Mas se você ficar se defendendo, se debatendo, argumentando, você vai dar brecha para aquelas outras pessoas acreditar que você deve alguma coisa. Se estão te caluniando, se estão falando mal de você, fica calado, fica com a verdade. Aconteceu algo assim um tempo atrás, onde eu estava com a minha família, eu me retirei. Aconteceu algo que atingiram a minha família, eu peguei e me retirei. E aí uma pessoa veio e falou assim: poxa, mas vocês saíram, vocês estavam certos. Essa pessoa conhecia toda a história, né? Eu falei: fulano, olha só, eu vou me retirar porque tem pessoas que estão acreditando nela, lideranças que estão acreditando nela, que não deveria, tinha que chamar, ouvir os dois lados, já que me passaram essa insegurança, eu não quero mais ficar nesse lugar. Peguei e retirei minha família daquele lugar. Logo depois, a pessoa que atingiu a minha família, a máscara dela caiu, ela demonstrou quem ela era. Isso aconteceu também com uma outra pessoa conhecida minha do trabalho. A pessoa ficou se fazendo de vítima, jogando todo mundo contra essa pessoa. No final, a pessoa que estava sendo injustiçada saiu vitoriosa, e aquela que estava ali por trás, jogando todo mundo contra ela, foi envergonhada. Então, a verdade estava com aquela menina que foi injustiçada. No final, ela saiu vitoriosa. Com Jesus também não foi assim, todo mundo acusando Jesus. O próprio governador chegou para ele e falou assim: eu tenho poder para tirar a vida e para te dar a vida. Você não vai falar nada. Jesus só falou assim: nenhum poder é te dado sobre minha vida se não for do céu. Foi a única coisa que Jesus falou. O restante ele acusou, ele falou, Jesus não falou nada. Ele só se calou. Então o conselho que eu dou: faça como Jesus. Fica com a verdade. Não fique argumentando, se defendendo. Não ataque também aquelas pessoas que estão te atacando. Se cale. Se cale, coloque diante de Deus. Fique em silêncio, que a verdade vai vir à tona. Eu tenho inúmeros testemunhos da minha própria vida, de pessoas que se levantaram contra mim, que me crucificaram, apontaram o dedo e no final foram envergonhados. E o que eu fiz?
joguei de lado, joguei de escanteio, não serve para ser meu amigo. Falo, cumprimento, mas amizade não tem. E aqueles que acreditam nele também, que não me consultou, esses também eu descarto do meu vínculo de amizade. Tenho poucos amigos, mas os poucos amigos que eu tenho até hoje são aqueles que eu mantenho uma amizade legal. Se um dia também vacilar, eu não vou confiar mais. Fica como colega, mas como amigo não, amigo é diferente. Eu não quero nem entrar nessa tese, porque amigo mesmo é só Jesus. Esse você pode conversar, falar. Agora o restante você sempre tem que falar com o pé atrás. Ainda que seja sua mãe, seu pai, uma hora ou outra ela pode deslizar e pode contar alguma coisa, algum segredo teu. Um exemplo, tu conta segredo para tua mãe, daqui a pouco a tua mãe por preocupação, ou até mesmo por fofoca mesmo, né? Porque não é porque é mãe que vai ser santa, que não vai errar, que não vai dar um mole. Essa tua mãe chega, ou se teu pai também chega, conta pro teu irmão, e aí teu irmão começa a espalhar com um monte de gente. Pronto, já acabou o teu segredo. De repente é um segredo que pode te envergonhar, então confia somente em Jesus. Mas a gente tem aqueles nossos amigos que é mais chegado do que irmão. Mas você tem que escolher a dedo essas pessoas. Como você faz isso? Pedindo discernimento a Deus. Pede direção a Deus para te mostrar. Ele vai tocar no teu coração quem são essas pessoas ou não. Ele vai falar ao teu ouvido, ao teu coração? Pode ser. Mas ele vai te mostrar através do testemunho daquela pessoa, do estilo de vida daquela pessoa, de como ela age, de como ela fala das outras pessoas. Se ela fala de você, alguém vai trazer para você também. De alguma forma Deus vai te dar um sinal, tá ok? Eu poderia citar inúmeras coisas que já aconteceram comigo aqui. Eu só vou citar uma para finalizar. Um camarada estava tentando ficar próximo de mim lá no meu trabalho, insistindo. Ela é até gente boa, me tratava bem, só que eu percebi algo nele. Primeiro que eu sentia uma agonia no espírito e na alma quando estava perto dele. Isso já foi motivo para me orar a Deus. Quando eu comecei a orar, até que um dia Deus foi e me deu um sinal. Ele me deu a chave do armário dele para me pegar um negócio. Quando eu fui lá, que eu abri aquele armário, eu vi o que Deus precisava me mostrar. Eu vi que não era para ser meu amigo. Resumindo, comecei a me afastar, o cara virou um dos meus piores inimigos. Engraçado, né? Queria ser meu amigo. Então guarda isso no teu coração. Se você está passando por tudo isso que foi citado aqui, você já sabe, pede direção a Deus, pede orientação a Deus e vai para frente, não para. E se você conhece alguém que está passando por isso também, compartilha com essa pessoa. Se quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Se quiser saber também o nome do filme, na barra de comentários eu deixei para vocês, tá ok? Não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu coloco aqui conteúdos falando sobre o nosso cotidiano, sobre as coisas de Deus. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, vem fazer parte da família. Fica aqui meu abraço. E o mais importante, é lógico, fica com Deus.